Será o fim da novela Isaac no Liverpool? Bom, a realidade é que o Newcastle tem centroavante a partir de agora, já que o nosso camarada Fabrício Romano soltou o Here we go para o Valtemad, centroavante alemão, vindo do Stuttgart por 80 milhões de euros. Estamos aqui para falar um pouquinho de janela de transferências, então sobre o novo centroavante do Newcastle, sobre a possibilidade cada vez mais real de Isaac no Liverpool, será o fim da novela. Tem Garnacho chegando no Chelsea, tem Pierre Nketiah, será que teremos mais um chapéu do Arsenal sobre o Tottenham? Enfim, um pouquinho de tudo dessa janela. Como é que estamos, Pseudinho? Tudo certo. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí, peço seu like também. E vamos falar de Voltemade, o jogador impossível, né? Um cara de mais de 1,95, né? 1,98 de altura quase, que dribla, que corre, que dá passes como nenhum outro atacante e que é impossível de derrubar quando ele abre a capa do Batman. É um cara que tem encantado a Bundesliga, não só a Bundesliga, como todo torcedor alemão, é tratado como uma das grandes esperanças para a Alemanha voltar a ser aquela seleção temida que a Alemanha era. Então vamos falar um pouquinho dele, que chega ao Newcastle e pode facilitar a saída do Isaac, né? Então, com certeza, porque ficou naquela, né? O Newcastle tentando contratar centroavantes e batendo com a cara na porta, né? Onde ele fosse, né? Foi Nicolas Jackson, o Chelsea pediu algo que o Newcastle não toparia pagar. Mais recentemente, teve o Larsen do Wolverhampton, que o Wolverhampton recusou, que o Wolverhampton já tá numa merda, né? Imagina se perde o centroavante também, aí seria uma tragédia. E agora, mais recentemente, sai hoje, na verdade, ali no meio da tarde, foi, né? Foi no meio da tarde, o anúncio de que o Newcastle acertou com o Valtemad, alemão, convocado para a seleção da Alemanha na última data FIFA, jogador que foi artilheiro do último Europeu Sub-21 e que fez uma grande temporada no Stuttgart como uma nova contratação. Isso aí, 80 milhões de euros, mais alguns bônus. Cara, acho uma excelente contratação do Newcastle. Os valores é difícil saber, né? O que é justo pagar, o que não é hoje em dia no mercado, mas enfim. Ainda mais para um atacante jovem, para um time que o mercado sabe que está desesperado atrás de alguém. Exatamente. E acho que pelo menos acalma um pouco a situação. Por quê, Pseudinho? É um momento tenso para o Newcastle na temporada, porque você vai falar, pô, poderia ter vencido o Aston Villa fora. E poderia ter saído até vitorioso em um jogo muito, assim, muito tenso contra o Liverpool. Um jogo que jogou melhor até 11 contra 11. Saiu atrás, perdeu um jogador, jogou com um a menos, ficou 2-0 atrás, buscou o empate, ou seja, todo um roteiro de heróico, assim, de uma grande atuação do Newcastle, mas tudo isso acaba com o Newcastle com vários jogadores lesionados, com o Anthony Gordon, que era o cara que estava jogando na função de 9, tendo uma suspensão, né, porque tomou o vermelho, ele está suspenso direto, vai perder 3 jogos, e com 1 ponto só na tabela, cara. Então o Newcastle precisa de uma resposta. E aí chega agora no centroavante, né? É um cara muito inteligente, né? Como eu falei, é um cara muito forte também, é muito difícil de derrubar ele. Ele, na temporada passada, tem 17 gols nas todas as competições da Alemanha, né? Que o Stuttgart joga. E era um cara essencial para o funcionamento do Stuttgart. Você acha que o estilo de jogo dele encaixa com o Ed Howe? Acho que é um bom substituto para o Isaac ou ainda vai precisar de alguma ou muita adaptação? Uma adaptação sempre precisa, mas eu acho que encaixa assim, pô. Acho que encaixa. O cara alto também, que pode receber no espaço e também no pé. O cara forte fisicamente, como você falou. Ele não vai ter a explosão, nível de velocidade que tem o Isaac, mas eu acho que ele é um cara que pode jogar parecido, cara. Pode jogar bem parecido. O Isaac também é um atacante comprido, é um cara de 2 metros de altura, pô, mas também é um cara alto, tal de posição. Acho que faz sentido pro sistema do Newcastle, sim. E aí eu te falo, Pseudo, pelo lado do Liverpool, agora vai, obviamente, requentar o assunto Isaac, né? Então, é aquela história, né? O Liverpool, ele continua interessado, tem várias reuniões marcadas com o Isaac, e teremos mais uma proposta, né? O Fabrício Romano também colocou isso. Vem aí o all-in, né? Vem aí a proposta final para o Newcastle dar a resposta definitiva. Você ainda está
precisa mesmo? Tem que fazer mesmo? O começo de temporada indica uma necessidade de um investimento desse tamanho no Isaac? Vamos lá. Se eu pudesse escolher uma contratação, Hum. e aí só uma, ela não seria o Isaac. Seria alguém para defesa, seria o Guerri, seria algum outro zagueiro. Com o nível de disputar posição com o Konaté necessariamente. Porque traz o Leone, mas o Leone não é um cara que vai já disputar Chega para ser por reserva. espaço. Sim. Mas assim, se o Liverpool está disposto a gastar tanto dinheiro assim no Isaac, significa que tem mais de onde vem. E, e aí trazendo Isaac e mais um zagueiro, é a janela perfeita. Trazendo só o Isaac e não trazendo o zagueiro, confiando na disponibilidade física de Joe Gomes, colocando o Endo para jogar de zagueiro, ou o Gravenberch, ou até o Robertson, que jogou como terceiro zagueiro algumas vezes na temporada passada e bastante na pré-temporada, aí eu acho um tremendo erro do Liverpool você colocar todas as suas fichas no Isaac e não arrumar um problema que é claro e evidente nesse começo de desde a pré-temporada, na verdade, mas que foi muito mais exposto por Bournemouth e por Newcastle. Concordo com você. Enquanto o Arteta tem hiperfoco em zagueiros, o nosso camarada Slot e todo o Liverpool tem no Isaac. Quem vai gostar do fim dessa novela é o Michael Edwards, né? Que toda semana tá viajando para Boston, segundo o Indicalia News lá, e voltando para Liverpool para tentar alguma coisa, reuniões e reuniões com o John Henry. E assim, ele vai ficar muito feliz de não ter que pegar mais essa ponte aérea aí. Liverpool, Boston, Boston, Liverpool. Isso aí. E mais um Here We Go que tivemos hoje é Garnacho no Chelsea, enquanto o United vive uma crise absurda, né? Com o Rubem Amorim não sobrando para ninguém. Inclusive, indico o vídeo do Fred Caldeira que ele soltou hoje, falando sobre o momento de instabilidade do Rubem Amorim. E ele relata algumas respostas do Rubem Amorim na última coletiva, após a eliminação na Carabao Cup, para o Grimsby, da quarta divisão da Inglaterra, como basicamente ele está levantando a bandeira branca e pedindo para sair, né? E no meio de tudo isso, finalmente sai a negociação do Chelsea, e já era falado já há algum tempo, né, Pseudinho, que a contratação do Garnacho não impediria a chegada do Xavi Simons, que eram coisas paralelas que o Chelsea tinha, que o Chelsea tá querendo os dois, inclusive, né? E chega aí o Garnacho para ser mais uma opção de ataque. E a gente tinha falado sobre essa possível entregada de cargo do Rubem Amorim ontem, né? E não que ele tenha entregado o cargo, mas eu acho que a situação deu uma andada para isso acontecer mais para frente. Sobre o Garnacho, é um cara de muito potencial ainda, né? Um cara que talvez seja mais um desses que sai do United e volta a jogar bola. Eu acho uma contratação interessante para o Chelsea, apesar do Chelsea já ter muitas opções ali no ataque e tal. Ele vai disputar a posição com Pedro Neto, talvez? Com toda aquela galera, Bjorn Gittens, Estevão, com todo mundo. Porque assim, o Xavi Simons, é o que eu tava falando há pouco, né? O Chelsea quer muito ele ainda, mas se fala que o Tottenham agora quer ele dar a resposta, né? Então o Tottenham parece estar disposto a pagar ainda mais do que o Chelsea está. Então talvez tenha aí o Tottenham conseguindo o Xavi Simons, o que seria espetacular para o Tottenham, tá? Seria um encaixe inacreditável. Muito, muito, muito interessante se fechar com o Xavi Simons o Tottenham. Mas o Garnacho, eu acho que ele é um jogador mais de composição de elenco, sabia? Eu acho que não muda nada em termos de patamar. Ele vai estar nesse vácuo aí criado com algumas saídas e chegadas. Saíram o Madueke, saiu o Nkunku, chegaram o Estevão, o Gilepe e o João Pedro são mais para 10 e 9, né? É mais um jogador para essa rotação e aquela coisa, né? Mais um cara que não deu certo no United, né? Por mais que tenha sido moleque lá, ganhou o prêmio Puskás lá, fez gol de final da Copa da Inglaterra por lá. Quando parecia que ia engrenar, não engrenou. E aí a relação desgastou e agora ele está sendo vendido. Acho que é uma contratação ok do Chelsea. De ok para boa, né? Jogador promissor que você consegue por um valor de mercado em baixa porque estava afastado do elenco do United. Pô. Então tá ok. Acho que é isso. Acho que é não um diamante a ser lapidado, mas uma pedra
um pouco menos preciosa do que um diamante a ser lapidado, e aí quem sabe pode render até mesmo revenda para o Chelsea, né? Um cara que eu acho que ainda tem tempo para você conseguir um bom valor de revenda nele. Isso aí. Hincapié, você acha que vai ter mais um chapéu do Arsenal no Tottenham? É, cara, não E sei. o Tottenham que pode tomar um do Chelsea, né? Ou dar um É, no Chelsea. não, se o Tottenham consegue o Xavi Simons no Chelsea, acho que ele consegue abrir mão do Hincapié com tranquilidade. Não, não esquenta a cabeça, vai. Pô, me dá o Xavi Simons aqui, resolve o meu problema e deixa o Arsenal com o Hincapié. Cara, é engraçado, porque o Hincapié é um cara que joga de zagueiro lateral esquerdo. E ele vem, talvez, pela lacuna da saída, da muito provável saída do Kivior, né, pro Porto. E aí seria um zagueiro canhoto a menos, mas ao mesmo tempo você tem o Calafiori, que pode jogar como zagueiro também, e ter o Lewis Skelly na lateral. Cara, é uma contratação assim, um preciosismo, né? Agora o Arsenal vai para uma linha de defesa reserva, se confirmada, né? Com Ben White, desculpa, o Mosqueira contratado do Valência, Encapié e Lewis Skelly. Pô, uma baita de uma linha defensiva reserva, né? Então, gostaria da contratação, até por ter um Pinheiro no Arsenal, né? Seria interessante, né? Seria legal. Seria legal. Teve algum André no Liverpool alguma vez? De cabeça, cara, não vou lembrar. Tem, comentem aí se já teve algum André no Liverpool, que aí teremos finalmente cada um com o seu nome nas equipes. Fechou, Pissodinho? Fechamos. Teríamos o André porque o André do Fluminense foi procurado, né? Mas acabou indo pro Tá, Wolverhampton depois. tá aí. É isso. Acho que não faltou nada, né? Do que a gente tinha Não, prometido no início. Também se faltou, comenta aí e a gente faz um outro vídeo faz outro vídeo isso aí. pra Tem live falar. amanhã, tem live domingo, É é isso isso, aí. tem muito conteúdo aí pra gente conversar. E esperamos vocês nas lives do fim de semana, tanto sábado quanto domingo. E a gente se vê, deixa o seu like, se inscreve no canal com o sininho ativado para você saber quando a gente solta conteúdo e seja membro. Teremos mais e mais e mais e mais e mais e mais vantagens para os membros aí, conforme a gente for conseguindo conciliar com o trabalho também. É isso, espero você na próxima e fui, hein? Tchau!